Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Não, não apareceu aqui não. Não apareceu ainda não? Ainda não, agora Agora sim. sim. Ah, agora apareceu? Beleza. Então vamos Sim. começar aqui. Para finalizar. Seguinte, nós falamos sobre tipos de projetos, né, com relação à arquitetura, com relação aos meios que nós estamos trabalhando, que é principalmente a questão das instalações Professor, elétricas. Sim, pois não. que não apareceu nada para mim. Agora apareceu. Não, tá de boa. Apareceu? Apareceu. Beleza. Então o que acontece, pessoal? Nós vamos ter que lidar com certos tipos de conceitos. Como eu disse para vocês, a relação de um projeto arquitetônico, o que ele tem que ter? Um projeto de arquitetura, eu tenho que ter um estudo preliminar, um anteprojeto, o projeto legal, o projeto de execução e o projeto como ele vai ser construído. Por quê? Eu tenho que ter em mente que cada dimensão que eu trabalhar, ela vai ter que ter o quê? Espessura, largura, quanto que eu vou gastar de fio, qual é o custo de material que eu vou ter. Então, todas essas análises e essas avaliações, eu preciso repassar para o meu cliente. Vocês chegaram a ver aquela questão do vídeo sobre a casa inteligente, não viu? Sim ou não? Aquele vídeo sobre a casa inteligente. Sim. O que vocês viram lá? Que toda a casa, quando ela foi automatizada, principalmente na questão das cortinas, ele tinha um motor em cima que fazia com que a cortina descesse 90%. Quando você faz uma instalação elétrica predial da melhor forma possível, você facilita o processo de automação daquela residência. Ao contrário, pessoal, o que acontece? Muitos desses projetos arquitetônicos hoje em dia, a gente não consegue automatizar com tanta facilidade. Primeiro, porque existem instalações que são tão antigas que se você mexer nela, você pode causar alguma avaria. Ou então, quando você vai fazer o estudo da planta, a casa não tem um recorte ou a estrutura não tem um recorte muito legal. Então é por isso que, durante esses projetos, é necessário que você conheça dimensionamento sobre a casa. Um ponto. Vamos voltar aqui um pouco no tempo. Quando eu quero calcular a área de uma estrutura quadrática, eu sei que a área é o lado ao quadrado. Se a minha estrutura, no caso agora, for triangular, é base vezes altura dividido por 2. Se for trapezial, trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí vem a pergunta, professor, por que o senhor está nos passando isso? Eu não vou ter que ser um técnico que, se eu quiser ingressar nessa parte, eu vou ter que fazer uma instalação elétrica predial da melhor forma possível? Sim, mas só que tem um detalhe que muita gente não está vendo. Você sabe muito bem que o nosso Brasil é um país que exporta muita matéria-prima, principalmente agrícola. Então, um dos setores que mais cresce no nosso país é o quê? Agricultura, agronomia, agrimensura, por exemplo. E o que acontece hoje em dia? Fazenda não é mais só fazenda, é uma empresa. E o que acontece? Hoje em dia, grandes proprietários, médios proprietários têm investido na automação dentro das suas fazendas. Então, quando você for fazer uma instalação elétrica de um sensor de reflectância, quando você for fazer, no caso, o dimensionamento, como que o curral tem que se comportar, como ele tem que estar com a estrutura para que seja o mais automatizado possível, tudo isso exige o quê? Um anteprojeto e você tem que ter a noção de dimensões geométricas, beleza? Eu estou falando isso justamente por quê? Porque hoje em dia não se faz mais de maneira rústica, mas faz tudo com o quê? Tecnologia. O projeto legal. Na residência, a aprovação depende do caso do quê? Das prefeituras locais. Se você for fazer um estacionamento subterrâneo, precisa necessariamente do quê? Aprovação
da prefeitura e do Corpo de Bombeiros, tá? Pois muito bem. O projeto legal, ele tem que ter o quê? As dimensões, as cotas, o nivelamento, tudo isso que vocês estão vendo nas atividades e que vão ter que me entregar, tá ok? Beleza. Vamos mais adiante. Projeto de execução. Tudo isso, pessoal, nós fazemos no AutoCAD. E eu aconselho a vocês, quem quiser fazer, o Senai, ele tem, pelo menos quando eu fiz na Vila Canaã, ele tem um curso de AutoCAD. Se eu não me engano, eram 2 semanas ou uma semana, tá? E que o professor, na época, ele explicou muito bem como fazer esses recortes centrais, laterais, transversais. Por quê? Essa aqui é a minha planta. É justamente o escopo que eu vou ter que trabalhar, que eu vou ter que mexer. A estrutura tem que ficar o mais próximo possível dessa do que foi desenhada. Por isso, nós temos o quê? O projeto de execução. Vamos mais adiante. As normas técnicas. Nós temos as diversas normas técnicas que regulamentam esse tipo de quê? De funcionamento e de estrutura. Eu tenho a 6492, que mostra como que deve ser representado esses projetos de arquitetura, como o tamanho da folha, a folha que eu tenho que utilizar, como que deve se comportar os dimensionamentos de janela, porta, boneca, o nivelamento. Eu tenho a NBR 8196, que fala sobre o emprego das escalas. A 84003, que fala sobre os tipos de linha ou layer quando eu utilizo o AutoCAD, quando ela tem que ser uma janela, quando ela tem que ser uma porta, quando ela tem que abrir, quando ela tem que fechar. A 10.068, que fala sobre a folha de desenho e como tem que ser o layout, porque antigamente não tinha essa padronização. E a 13.142, que fala sobre dobramento e cópia. Cada um desses projetos, eles têm que ter seu dobramento e suas respectivas cópias. Escalas recomendadas, ok? No demais, pessoal, isso muito depende do projeto com que você vai trabalhar, tá? Se você quer um detalhamento mais geral, você vai utilizar essa escala, ou de 1 para 1, ou 1 para 2, ou 1 para 5, ou 1 para 10. Se você quiser ampliamento de alguma parte, como os banheiros, cozinhas, compartimentos e escadas, você tem que utilizar a norma de 1 para 20 ou 1 para 25. Se você quer fachadas, cortes e representação de plantas maiores, 1 para 50. 1 para 75, que representa o quê? Que não necessitam de mão de obra, ou seja, eu tenho mais detalhes à minha disposição. Quanto a fachadas inviáveis, quanto ao uso de 1 para 50, 1 para 100. E assim, o quê? Isso aqui, as escalas de 1 para 200 ou 1 para 250, quando eu tenho que lidar com localização, topografia, paisagismo ou então desenho urbano que eu tenho que mexer em alguma localidade, tá ok? Isso aqui geralmente são aplicados mais pelos órgãos municipais ou então estaduais. Projeto de arquitetura, conjunto de plantas. Eu tenho a planta de situação, planta de localização ou locação ou localização, a planta baixa, a cobertura, cortes, fachadas, elevações, detalhes ou ampliações. É tudo que vocês vão ter que lidar no mercado. Por isso que essa UC ela é bem rapidinha. E ela é muito, assim, não diria repetitiva, mas que enfatiza, né, como que você vai ter que ver isso no mercado de trabalho, tá ok? Mas só para quem for mexer com essa parte mesmo. Eu tenho corte transversal, eu tenho a planta baixa, corte longitudinal, elevação principal fachada, elevação à direita, elevação lateral direita. Pois muito bem. Esses são os tipos de corte, planta baixa e como que a planta ela vai se comportar assim no final, ok? Beleza. E eu tenho aqui as diversas representações, como representação de janelas, como a representação de pisos, equipamentos hidráulicos, escadas, rampas, outros tipos de rampa, se ela for o que? Elíptica, como os elevadores têm que ser feitos e por aí afora, tá ok? Na planta baixa, eu tenho que ter nome da dependência, área útil,
tipos de pisos, os níveis, a posição, as cotas de abertura, as cotas gerais e dentre outras informações. Por quê? Quando eu for passar isso para o meu técnico, para o meu mestre de obras, ele tem que determinar quanto que o nível tem que estar para que não haja desnível no, nos pisos. Quanto que tem que ter a altura da janela para que ele não possa fazer errado. E quanto que eu tenho que ter o quê? O diâmetro necessário para que a minha porta tenha que a abertura o mais próxima possível do ideal, ok? Então, eu tenho todas essas informações, como o tipo de nível, o tipo de diâmetro que eu tenho que ter, ok? Tudo isso mostrando como a abertura tem que ser calculada e eu posso colocar isso no meu projeto, na minha planta, tá ok? Bom, pessoal, isso aqui é apenas o mais daquele que eu tinha falado. Eu acho que eu estou pegando o mesmo slide que eu peguei a aula passada, não é mesmo? Alguém me ajuda aí? Sim, pessoal? Pessoal, acho que não, viu? Não, Essa aula professor. aí. É Não, pessoal. diferente, né? É. Beleza, Isso é diferente. Eu não lembro também, não, professor. diferente, né? Então, nós temos os tipos de cortes que vocês vão ter que lidar também. Seguinte, gente, por que eu tenho que fazer esse tipo de corte? Porque, às vezes, quando eu for automatizar uma casa ou então mexer em um determinado cômodo, eu tenho que analisar o corte aonde que eu vou mexer. Dependendo da estrutura da casa, da base ou então da altura que ela estiver, se eu não tiver essa planificação, eu posso afetar diretamente o telhado ou então o subsolo, ok? Enfatizo novamente, o AutoCAD, ele faz esse tipo de corte para você. Você vem com um segmento, corta a figura e você pede para que ele seja plotado em 3D e ele aparece dessa forma aqui para vocês com o movimento rotacional de um peão que tem por lá, tá bom? Então, eu tenho corte transversal e eu tenho corte longitudinal. Lembre-se, sempre que falar corte transversal, comprimento. Sempre que falar corte longitudinal, largura, tá bom? Beleza. E esses aqui são os tipos de corte que eu tenho. Corte no sentido indicado, tá? Para trás. Corte no sentido para a frente. Corte longitudinal para a frente. Corte longitudinal para trás. Ok? Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, eu não. É, Não, beleza. tá É tranquilo. porque, querendo ou não, pessoal, essa questão aqui, ela é muito tranquila. Essa UC aqui, ela é muito tranquila, diferentemente de eletricidade que vocês passaram, sabe? Porque lá é mais coisa, é mais conta. Mas vamos continuar aqui. Representação dos elementos construtivos. Com relação aos pisos e vigas, por exemplo, eu tenho esse tipo de representação também nos meus softwares, tá ok? Em relação à viga, eu tenho esse tipo de corte e esse tipo de representação. E com relação a tipo de sapata de concreto, eu tenho esse tipo de corte, ok? Eu tenho aqui meu contrapiso, a minha viga que está sustentando, e a área achurada, que é essa área aqui pintada, é a terra, enquanto esses dois aqui são os meus blocos, tá ok? Aonde que a gente utiliza muito isso aqui, professor? Usa geralmente para nivelar um plano. Quando você compra uma casa e você tem que colocar caminhões de terra ou coisa assim do tipo, é necessário que a planta apareça esse tipo de também informação, tá? Beleza. Com relação às paredes. As paredes, elas têm que ter o quê? Linha contínua e ela tem que ter uma espessura larga. A parede convencional, ela tem esse tipo de formato. Já uma parede impermeabilizada, ela tem esse tipo. E quando ela é do tipo mista, impermeabilizada à vista, ela tem esse tipo de vista também. Tudo isso
padronizado. Uma abertura. Os cortes, eles têm que ter cada um a sua layer, a sua linha. E como que eu tenho que ver aqui também? Que em vez de abrir essa porta, eu posso desenhar essa achura aqui, ou essa linha, que mostra que essa porta sofre esse tipo de abertura. A porta de correr, aquela que se abre, também dessa forma, tá? E o corte para janelas desse modelo. Correr à vista, aquela de blindex, ou então aquelas de correr o quê? À vista também, ou seja, aquelas que eu levanto, muito utilizada nos banheiros mais comuns que nós temos hoje, tá ok? Quanto aos tipos de equipamentos hidráulicos, os meus equipamentos, que eu tenho chuveiro, pia, vaso sanitário, entre outros, eles são representados dessa forma, tá ok? Quando o meu piso já é totalmente nivelado, eu tenho que o box do chuveiro, como ele vai se comportar. Essa aqui é a vista de frente, essa é a vista lateral. E o meu vaso sanitário, com a vista de frente, com a vista o quê? Lateral. Tudo isso que eu estou mostrando, pessoal, é o que vocês podem aprender juntamente com o quê? Quando vocês fizerem um curso de AutoCAD, quem tiver interesse mais no futuro. Beleza? Com relação aos comprimentos aqui. Eu tenho aqui as vigas e eu tenho aqui a laje, sempre mostrando a partir das setas como que é o que indicado cada um e como que tem que se comportar o que o forro. Quando você trabalha no AutoCAD, você tem sempre uma layer para teto, uma layer que é uma linha para parede, uma para piso, uma para equipamentos hidráulicos e outra também que você tem que ter para o forro, para que você não cometa nenhum tipo de erro. E perceba, daqui até aqui, do forro até aqui em cima, até a laje, tem que ter o quê? 70 centímetros. Enquanto que a distância entre as lajes tem que ser de 10 centímetros. Beleza? Cortes, representação das informações. Meu desenho, ele tem que ter o quê? O nível com que cada um vai ter que ter, ok? Com relação a comprimento, largura e tantas outras medidas como comprimento também que eu posso ter no meu desenho. Por exemplo, eu tenho que mostrar como que os meus ambientes eles estão registrados, tá? Eu tenho que mostrar como que a telha de fibrocímetro ela tem que ter uma inclinação, quanto de inclinação ela tem que ter, qual é o nível que eu tenho que trabalhar, se essa área aqui ela é habitável ou não, como que o meu corredor tem que ter um nível a partir da abertura da porta, qual o tamanho dessa escada, qual o ângulo aqui também que ela tem que formar para que não haja desnível com a parte superior. Então, quanto mais informações eu tiver, melhor será. Esse caso aqui, eu estou pegando justamente o corte lateral ou corte longitudinal de uma planta, tá? Onde eu estou mostrando o quê? A suíte, como vai ficar o corredor, como vai ficar a sala de jantar e como que vai ficar a garagem e como que as telhas também vão ter que estar de maneira adequada, tendo 10% de inclinação. E todos eles com o meu o quê? O meu nível. Neste caso, o meu nível é 0 e 0. Neste caso, o meu nível tem que ter 30 milímetros. E nesse aqui, o meu nível tem que ser abaixo de 15 milímetros. As alturas também têm que a sua padronização. Eu tenho aqui concreto à vista, em vista, o concreto em corte, o que é feito de mármore, madeira em vista, madeira em corte, compensado de madeira, aço em corte, aquele que tem isolamento térmico, alvenaria, argamassa, talude em vista, enchimento de piso, aterro, borracha, vinil, neoprene, mastique, mármore, granito em corte. Tudo isso aqui é padronizado. E não se esqueça, quando isso vem, por exemplo, aterro, ele tem que indicar com uma seta que esse material é de aterro. Tá ok? E sempre mostrando a altura das letras entre 33 e 5 milímetros, e sempre no eixo vertical, nunca inclinada. Ah, professor, por que não pode ser inclinada? Porque se for inclinada, quando imprimir
a folha de desenho da planta, alguém pode entender que aquilo lá, quando ele fazer com que o escalímetro, por exemplo, pode entender que aquilo lá tem que ter uma inclinação. E isso é um erro. E isso aqui também é padronizado. Aqui eu já tenho um corte de uma planta, tá? Um corte longitudinal também, onde eu mostro como que tem que ser a minha folha e também a telha, como que a minha telha tem que ser, tipo colonial, e o seu ângulo aqui tem que ser de 30% de inclinação. Como o meu jardim vai ter esse nível aqui, como que tem que ficar o pavimento, a varanda, o quarto, a laje já pré-estabelecida e como que tem que ter a sala e as escadas, tá ok? Como tudo isso funciona? Mais uma vez, isso vem a partir do AutoCAD, onde que eu meço aqui a minha altura, o meu comprimento, o meu diâmetro, aqui também dessa caixa aqui, que pode ser a caixa d'água, pode ser aqui. Então, tudo isso demonstra o quê? Tudo isso eu preciso saber sobre as dimensões geométricas, tá bom? Eu tenho isso aqui também, um outro corte da mesma casa, só que agora o corte é transversal, tá ok? E sempre com as escalas, que nesse caso pediu para ser 1:50, ok? A cotagem de desenho técnico. Essa cotagem ela é determinada pela NBR 10.126, onde que cada um tem a sua medida. Aqui eu tenho a linha de cota, ou então eu posso colocar aqui a cota, né? Um número aqui, por exemplo, aqui a cota é 2:50, por exemplo. Ou então, posso colocar aqui, desculpa, ou eu posso colocar aqui 50 centímetros, tamanho, ou 2 metros, vamos supor que seja uma janela, 2 metros. E eu nunca posso esquecer da minha unidade de medida, ok? E aqui eu tenho limite para essa cota, tá certo? Essa aqui nós chamamos de cota auxiliar. Isso aqui no AutoCAD que funciona. Eu crio a layer e ele já me mede automaticamente quanto que ela tem que ter, ok? Mostrando também a inclinação, o ângulo e a abertura que a minha layer vai ter, ok? No caso aqui, eu tenho a questão de escalas, que a escala de 1 para 2 representa aqui que a cada 1 centímetro, por exemplo, na minha planta representa 2 metros na minha medida original, ou então 1 centímetro na planta, 2 milímetros na vida real. Isso aí tudo depende, tá, do que você está trabalhando. Por exemplo, eu quero a escala de 1:50. Aí você vem e coloca centímetros. O que coloca? Então, o que acontece? A cada 1 centímetro na planta corresponde a 50 centímetros na realidade. E se tem 1:50, e se eu quiser ter 12? Se eu quero saber 12 centímetros, é só você fazer uma regra de 3. 1 está para 50 centímetros, enquanto 12 centímetros está para x. Quando você multiplica 12 vezes 50, dá 600, ou seja, 12 centímetros na planta corresponde a 600 centímetros no plano real, ok? Aqui eu tenho as regras de cotagem, tá ok? Onde as minhas cotas, elas sempre têm que estar fora do desenho, nunca dentro, tá? Mas, professor, e se não tiver espaço, como que eu devo fazer? Aí sim você tem que colocar aqui dentro, mas com uma layer diferente. Se você colocar dessa forma aqui, está errado. Por quê? É como se você tivesse tirado essa medida e ter dado apenas um quadrado aqui, um retângulo de 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, por exemplo. É o que está errado, ok? Sempre com essa padronização. Da mesma forma, quando você vai fazer o quê? Uma peça mecânica, por exemplo, você tem que colocar o diâmetro da peça, do buraco, justamente dessa forma aqui, ó. A minha segunda esfera, ela tem 40 centímetros de diâmetro. Aqui, da medida do raio até essa ponta, eu tenho 25, enquanto da ponta do raio até essa outra medida, eu tenho 32. Sempre
colocando dessa forma. Mas, professor, nesse caso aqui, ele colocou 14 centímetros do lado de fora, tá certo? Sim. E por que aqui dentro ele colocou 40? Porque no 40 a medida era maior. E se ele colocasse aqui de fora, ocuparia o quê? Mais espaço. Então, neste caso, você sempre tem que primar pelo bom senso também, mas sempre respeitando as normas, ok? Para que o seu desenho ele não seja, entre aspas, poluído, ele seja o mais limpo possível. Como recomendado, eu tenho que colocar desta forma aqui, certo? Sempre com a medida total e sempre com os medidas de nível e aquilo que está faltando. Nunca desta forma. Por exemplo, como vocês podem ver, aqui o nível de 15 está diferente desse nível de 15. Está errado. Você tem sempre que colocar na mesma altura e no mesmo ponto de equilíbrio. Isso aí é uma regra comum. Aqui também, 45 está diferente de 45. Isso aí também está o quê? Errado. Ok? Sempre com essa padronização equivalente dentro dessas normas. Ok? Beleza? Então, eu tenho que ter o quê? As linhas de corte horizontal, vertical, sempre à esquerda da cota e à direita também, sempre que eu for o quê? Trabalhar, ok? E sempre apresentando o quê? De maneira correta, quais os valores que isso aqui tem que atingir. Eu tenho as minhas escalas, que é a NBR 8196 que trata, e eu vejo isso através do meu quê? Escalímetro. Nunca, eu já falo isso, nunca pegue o lápis, coloque o escalímetro, depois passe o lápis em cima. Quando você fazia o desenho manual, você pegava o escalímetro, media até onde você queria e depois traçava com a régua, tá bom? Ah, professor, por que eu não posso traçar aqui de uma vez? Porque é padrão. Porque, querendo ou não, com o tempo isso aqui desgasta e você perde a precisão da medida, beleza? Então, pessoal, como eu disse para vocês, a escala é sempre da medida do desenho para a medida real. Se você quiser saber uma ou o inverso da outra, você faz o quê? Simplesmente uma regra de 3. A escala de redução, ela sempre pode ser escrita desta forma, que significa que se aqui no meu desenho é 1 centímetro, na vida real é 50, ela pode vir dessas 3 formas. A escala de ampliação, que significa o quê? Que se 50 centímetros eu tenho no desenho, na minha escala real, é o quê? 1 metro ou 1 centímetro. Sempre com essas disposições, tá ok? E aqui eu tenho as aplicações das escalas, tá ok? Plantas para edifícios de 1 para 50, para edificações. Planta para edifícios maiores nessa parte. Loteamentos urbanos, de 1 para 500 ou de 1 para 1000. Propriedades rurais de 1 para 1000, 2000 ou 5000, dependendo da área. E a planta cadastral de 1 para 5.000, para 10.000, para 25.000. Cartas municipais de 1 para 50.000, de 1 para 100.000. E mapas de 1 para 200.000 ou de 1 para 10 milhões. Ok? Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Essa você é bem tranquila mesmo. Aqui é SMS que a gente trabalha um pouco melhor. Alguma dúvida, pessoal? Eu mesmo tenho, não. Porque essa aqui, pessoal, ela é mais leitura, essas coisas assim.